Eu não sei se isso tá bem enquadrado, mas vamos que vamos. Oi, gente! Hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês, uma coisa que chegou hoje mais cedo, eu tava muito animado esperando, que é isto aqui. Batman número 1, A Queda do Morcego, publicado em 95 pela Abril Jovem, aí, que é a editora que publicava praticamente tudo de super-herói no Brasil nessa época. Essa é uma HQ muito bonita, como vocês podem ver, e muito interessante também. Eu tô procurando essa aqui faz um tempinho já, fiquei muito feliz que a consegui, inclusive pelo que isso significa. Eu geralmente não fico tão fissurado em completar coleções de quadrinhos, até porque elas costumam ser muito grandes, mas essa coleção aqui do Batman é bem pequena. Essa série tem 19 edições. Eu já tinha 17 delas e agora com a número 1, que é bem difícil de encontrar, e a número 7, que em teoria devia ser normal, mas nenhum lugar que eu ia tinha, eu finalmente tenho essa coleção completa. Que, como eu disse, não é muito, mas foi um desafiozinho bacana de completar. E o motivo pelo qual eu fiquei tão fissurado nessa série e nessa época do Batman em geral é porque tem uma história muito interessante que ela conta e que eu gostaria de falar um pouquinho sobre aqui. Tudo começa no final da década de 80. Nessa época, o Batman não era tão popular assim no Brasil. Ele era popular, ele fazia muito sucesso, mas não tanto quando comparado a outros personagens mais conhecidos e mais queridos pelos brasileiros, tipo o Superman, por exemplo, que na época se chamava sempre só Super-Homem, o nome gringo veio depois, mas esse vídeo não é sobre o Superman, eu sempre tenho que me lembrar disso. Voltando ao Batman, por isso a Abril vivia cancelando o título mensal dele. A revista do Batman vivia sendo cancelada, nunca chegava a números muito altos de edição. Se você pegar os quadrinhos do Batman nessa época, ele sempre tem umas 20 e poucas edições, aí é cancelado, aí tem umas 30 edições talvez, depois é cancelado de novo. A Abril vivia fazendo isso. E quando você chega no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, esse tanto era o caso que o Batman era, na verdade, publicado nessa revista aqui, chamada Liga da Justiça e Batman, que, como o próprio nome sugere, era uma revista dupla. Ela tinha sempre uma história do Batman e uma história estrelada pela Liga da Justiça, que nessa época era formada pelo Superman, Lanterna Verde, Besouro Azul, mais uma galera. E o Batman era publicado basicamente só nessa revista aqui, junto com a Liga. Ele nem fazia parte da Liga nessa época, o que é um pouco estranho, mas quem sou eu para questionar? E isso durou por um tempo, até o finalzinho da década de 80, em que acontece uma coisa importante. O primeiro filme do Batman é lançado. Que é aquele filme que todo mundo conhece. Michael Keaton como Batman, Jack Nicholson como Coringa, Tim Burton dirigindo. É um grande filme e que fez muito sucesso logo que foi lançado. Quando esse filme chega, acontece um fenômeno, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, conhecido como Batmania, em que basicamente o interesse em Batman, tanto no personagem quanto no universo dele em geral, aumenta muito, muito, muito. As pessoas ficam fascinadas com Batman. Elas querem ler Batman, assistir Batman, consumir Batman de qualquer forma. Tanto crianças quanto adultos, pessoas um pouco mais velhas. Até porque o filme é um filme um pouco mais dark, um pouco mais
adulto, pode-se dizer, mas ainda bem fantasioso. Então ele tinha uma pegada que apelava tanto para crianças quanto para adultos. Isso fez com que o Batman explodisse em popularidade. Eu tô falando assim, sério mesmo. O personagem estava em todo lugar. Em 89 mesmo, a gente tem a vinda do Tim Drake, que é o novo Robin, depois de um período bem longo em que o Batman ficou sem parceiro nenhum. O Tim Drake aparece, não só começa a aparecer nas histórias, mas ganha até uma revista solo, com história só do Robin, algo que a gente não via muito, praticamente não se via até então. Até mesmo a Mulher Gato ganhou uma série própria por um tempo, que não durou lá muito tempo, mas, pô, bem interessante, né? Que isso aconteceu. O Dick Grayson, o Robin original, que agora estava sob a identidade de Asa Noturna, que é um super-herói independente, não mais só o parceiro do Batman. Ele ganha uma revista solo. Depois de passar um tempo só no título dos Jovens Titãs, ele ganha uma série própria, que é muito boa, inclusive. Eu dei uma lida. Nightwing, dos anos 90, pesquisem. Vale muito a pena ler. Especialmente para quem gosta muito do Robin, que é o meu caso. Então, o que acontece? Nessa virada dos anos 80 para os 90, o Batman ganha muita atenção. Em 92 ele ganha o desenho, a série animada do Batman, que é provavelmente o desenho de super-herói mais conhecido, talvez junto com X-Men, que estrelou na mesma época. Muita coisa acontece, o personagem é renovado de muitas formas. E a Abril, vendo isso, decide relançar uma série solo do Batman. Então, lá quando Liga da Justiça e Batman já estava mais ou menos na sua 8ª edição, você pode ver que tem aqui o anúncio. Em 15 dias, Batman número 1, que é justamente essa edição aqui. Essa é uma edição bem maior que de costume. Essa aqui seria uma edição típica, você pode ver bem mais fininha, tanto que essa aqui tem o lombada quadrada, que eles chamam, né? Ao invés daquela lombada tombo, que é mais típica. Muito bonita, inclusive. Não dá pra ver bem por causa do plastiquinho. Aqui. Aqui deu? Acho que deu. E aí ela começa a publicar uma revista só com histórias do Batman, que inclui também algumas histórias que eram publicadas lá fora na revista do Robin, ou na revista da Mulher Gato. E essa série dura por 19 edições, enquanto Liga da Justiça e Batman continua sendo publicado. Você pode ver, tem algumas edições um pouquinho aqui. Essa própria da Mulher Gato mesmo, ela já é a número 12, então essa série aqui já existia, mas o Batman estava tão popular que começou a ser publicado nas duas revistas. Essa aqui dura mais ou menos umas 26 edições. Inclusive, para completar mesmo essa era do Batman, a única coisa que me falta são a Liga da Justiça e Batman número 1, que é muito difícil de encontrar, mas pelo que eu vi na internet, ela é uma daquelas edições com capa metalizada, isso é bem interessante. E também uma ou duas edições de Superpowers, que era uma revista de mix, que tinha histórias de vários personagens diferentes. Olha o nível que o personagem tava. Ele aparecia em duas revistas próprias e ainda aparecia nas revistas que eram gerais. Então, quem sabe eu não zero essa era inteira, né? Para contexto, é mais ou menos 94 até mais ou menos ali 96. E essa atração toda que o personagem estava ganhando lá nos anos 90 foi a oportunidade para DC tentar uma coisa diferente com o Batman. Os anos 90 foram um período de muita inovação nos quadrinhos americanos, especialmente de super-herói. Foi um período em que muitas séries novas estavam começando, muitos personagens novos estavam sendo apresentados. E esses ícones já muito conhecidos, como o Superman, o Batman, o Aquaman, o Homem-Aranha,
todos tiveram um período em que eles meio que se reinventaram. O personagem mudou muito de design, mudou muito de estilo, ou passou por um período muito diferentão em que ele... Geralmente vocês vão ver que é um período de crise em que o herói cai e volta. O exemplo mais famoso disso é com esse carinha aqui. Eu deixei alguma coisa cair lá. Vamos fingir que isso não aconteceu. Nessa época a gente tem a saga da morte do Superman, que impacta o mundo todo. Foi notícia nacional lá nos Estados Unidos, em que o Superman é morto por um supervilão muito poderoso chamado Apocalipse e volta dos mortos, porque ficção científica, acontece essas coisas. E é também nessa época que surge o Superboy, o Erradicador, vários personagens importantes, assim. O Aquaman também passa por todo um redesign, toda uma saga nova feita pelo Peter David, genial, recentemente finado. E o Batman não foi exceção. Se vocês repararem, todas essas edições que eu estou mostrando aqui, elas incluem esta marca aqui. A Queda do Morcego. O que é a Queda do Morcego? É uma saga bem longa, que durou vários anos. Não vários anos, durou alguns anos. E que foi publicada durante esse período, meados dos anos 90, nas revistas do Batman. Então, Detective Comics, Batman, Shadow of the Bat, coisa do tipo. E o título original é Nightfall, que é um trocadilho entre Nightfall, cair da noite, e Night, com K, que é cavaleiro, sendo, obviamente, o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então é a queda do Batman. No Brasil, a Queda do Morcego, que eu acho um nome bem bacana, é bem simples, mas funciona muito bem. E essa saga, a saga inteira pode ser chamada de Queda do Morcego, mas ela também se divide em 3 partes, que são a Queda do Morcego, propriamente dita, Cruzada do Morcego e o Retorno do Morcego. Que é aquilo que eu estava falando. O personagem cai e volta. Né? Esse estilo de narrativa é muito presente em histórias de super-herói, inclusive. É o que a gente chama de catabases, que é a queda, e a anabases, que é a reascensão. As narrativas de herói clássicas são muito cheias disso, muito mesmo. E com os quadrinhos não é diferente. E do que se trata a Queda do Morcego, propriamente dito? Bom, basicamente é o período em que o Batman fica no seu pior estado. Um novo vilão aparece, chamado Bane. Esse carinha aqui, você pode ver com essa cara tão amigável, né? E o nome dele já diz tudo. Bane, em inglês, significa perdição, fim, banimento, algo que é derradeiro. Porque esse é o objetivo dele. Ser a perdição do Batman. Ou, nas próprias palavras, quebrar o morcego. Essa é uma frase muito conhecida, que aparece muito por aí. E até mesmo em alguns contextos em que o Bane nem aparece. Se você já jogou Batman Arkham Knight, esse jogo o Bane não está, mas como também lida com o Batman passando por um momento de crise, um dos vilões o provoca justamente dizendo: tá na hora de quebrar o morcego. E o Batman fica muito bravo. Então é uma frase que ficou muito conhecida. Todo fã conhece essa frase. E ela vem desse cara. Então vamos falar um pouquinho desse cara. O Bane é um vilão que foi criado por essa saga, Queda do Morcego, e ele foi criado para ser o maior adversário do Batman até então. A maior parte dos vilões do Batman se enquadram como uma ameaça física, com quem ele tem que lutar fisicamente,
sendo o Crocodilo, que é muito forte, ou o Victor Zsasz, que é um serial killer perigoso, ou então eles são ameaças intelectuais, como o Espantalho, o Charada, o próprio Coringa. O Bane inova porque ele faz os dois. Ele é uma ameaça tanto física quanto psicológica. Ele é um estrategista muito bom e muito pragmático que cria e orquestra um plano gigantesco para causar a maior crise que o Batman e Gotham City já viram. E ele também é um adversário físico formidável. Ele tem essa substância que é um tipo de esteroide muito poderoso chamado veneno, que o torna muito mais forte que um humano normal. Além disso, ele sabe vários tipos de artes marciais e estudou o combate do Batman, como o Batman luta, justamente para conseguir combatê-lo de igual para igual, ou melhor, de muito superior para muito inferior. Ele transforma a luta contra o Batman em uma história de Davi e Golias, com o único objetivo de destruí-lo. O interessante é que ele não quer matar o Batman. Ele quer humilhá-lo. Ele quer destruí-lo moralmente e vencê-lo. Mostrar que ele é melhor que ele. Mostrar que o Batman não é tudo isso. E destruir o protetor de Gotham de uma vez por todas. Isso traz uma motivação interessante. O Bane, ele considera você simplesmente matar alguém uma coisa muito fácil. Porque pra ele, que é um cara super inteligente e super forte, matar é a coisa mais fácil que existe. Então, a graça que ele vê é justamente em humilhar o Batman sem ter que matar. E o que ele faz é que ele orquestra um plano gigantesco que envolve libertar praticamente todos os supervilões de Gotham para as ruas. Então ele organiza uma fuga em massa na qual dezenas de supervilões escapam. Tanto criminosos comuns quanto vilões perigosos realmente começam a fazer a festa nas ruas, todo mundo solto, e o Batman se vê obrigado a lidar com eles um por um direto. Tem histórias aqui que mostram que o Batman fica dias sem dormir, ele começa a lutar uma luta atrás da outra, sem parar, sem descansar, então ele frequentemente aparece cansado, fatigado. O Robin é quem tenta ajudá-lo, tenta resolver as coisas. Mas quanto mais cansado ele fica, mais ele se fecha. E o Bane só tá esperando, orquestrando. Ele colabora com alguns vilões, dá mais força pra eles, ajuda o Charada a fazer algum plano, coloca alguma coisa no caminho do Coringa que dá pra ele uma ideia. Ao mesmo tempo ele coloca alguns vilões uns contra os outros, ele luta contra o Crocodilo pra ganhar esse status de cara mais forte de Gotham. Ele vai criando todo esse cenário em que o Batman é preparado para que quando eles forem se enfrentar, ele esteja no seu estado mais fraco e não tenha nenhuma chance contra o Bane. E ele consegue. Essa cena aqui é uma cena real que acontece no quadrinho e que impactou muito todo o cenário de HQ de super-herói na época. Nela, o Bane, depois de dar uma surra no Batman, quebra a coluna dele, no joelho, assim. Ele literalmente quebra o morcego. E isso causa a maior derrota que o Batman já sofreu, porque agora ele não pode mais ser o Batman. E é exatamente isso que o Bane queria. Ele tá vivo e ele falhou. E ele tem que viver com isso. O Bane, ele é horrível, realmente. Ele é exatamente o tipo de inimigo que, se fosse um videogame, seria o chefão final, sabe? E outra coisa que o destaca é que, pra ele, o Batman não é um obstáculo ao objetivo dele, como é o caso com tantos outros vilões. O Espantalho, por exemplo, cadê ele? Aqui. O Espantalho, a Mulher Gato, o Mr. Freeze,
o próprio Coringa, eles têm objetivos que não envolvem o Batman, geralmente. Depois o Coringa vai ter algumas coisas desse tipo, mas nessa época o Coringa só quer espalhar caos. O Espantalho só quer causar medo nas pessoas. O Mister Freeze só quer roubar um monte de dinheiro e congelar tudo. O Batman é um obstáculo para esse fim. O Bane não. O Batman é o fim. O Batman é o objetivo dele. E isso o caracteriza como um arqui-inimigo, talvez até mais que o Coringa nessa época. Um caso parecido aconteceu com esse nas histórias do Homem-Aranha, nessa mesma época, em que surge o Venom. E o Venom é um vilão também desse tipo. Ao invés do Homem-Aranha ser um obstáculo, o objetivo dele é matar o Homem-Aranha. Então, você pode ver que nessa época em que existia essa preocupação com desafiar os super-heróis mais do que nunca, vão surgindo esses vilões que são inegociáveis e que querem ver o herói destruído acima de tudo. E é isso que torna o Bane tão impactante. É um personagem que logo depois de Queda do Morcego ficou muito conhecido. Ele apareceu depois, algumas vezes. Na saga mais recente, que é Batman Absoluto, o Bane é um dos primeiros vilões que a gente vê. E... primeiro, relativamente, mas, enfim. Esse não é o assunto agora. E o que acontece quando o Bane consegue realizar o seu plano é que Gotham fica banhada em caos completamente. E por um tempo a gente tem um Batman substituto, que é esse carinha aqui. Esse cara é um personagem chamado Azrael e ele é treinado pelo Bruce Wayne e pelo Tim Drake, o Robin, para ser o Batman temporário no lugar dele, enquanto ele se recupera. E por um tempo é isso que acontece. O Azrael começa a atuar como Batman, as coisas parecem que estão indo bem, só que rapidamente tudo começa a entrar em caos de novo, porque esse cara, o Azrael, ele não é o Bruce Wayne, ele não tem a integridade e a sanidade e o preparo que o Bruce Wayne tem para ser um vigilante, para ser um herói. Então ele começa a se extremizar. E ele começa a agir de maneira cada vez mais extrema, mais absurda e mais radical. Ao ponto de que o próprio Robin fica desesperado. Ele fala, cara, você não pode fazer isso, você não pode agir dessa maneira. Você é o Batman, você tem responsabilidade. E a reação dele é expulsar o Robin e falar, não, some, eu não preciso de você, eu sou um Batman melhor. Eu derrotei o Bane. O Bane destruiu, quebrou o Bruce Wayne no meio. Eu derrotei o cara. Eu me vinguei. Eu sou um Batman melhor. E então o cara vai ficando cada vez mais megalomaníaco, então começa um segundo período de crise em que o novo Batman tá ameaçando destruir tudo e o Bruce Wayne começa a fazer de tudo para tentar voltar. Ele faz tratamentos, aproveitando que ele é muito rico, então ele pode pagar esse tipo de coisa. Começa a fazer uma conspiração com o Robin, com o Asa Noturna que volta para ajudá-los. Porque ele percebe o que está acontecendo, ele tá, Bruce, o que rolou? O que aconteceu? Você não me contou nada. Ele até dá meio que um esporro no Bruce Wayne, fala, poxa, eu era seu parceiro, você não me contou nada do que estava acontecendo, você quase morreu e eu não ia ficar sabendo. Então começa meio que a segunda e terceira parte dessa saga, que é a Queda do Morcego, que é esse comecinho do Batman sendo derrotado, a Cruzada do Morcego, que nos conta o período do Azrael agindo como Batman substituto, desde o começo, com ele aprendendo seu Batman, até ele se tornando um bom Batman razoável, até ele começar a se achar um Batman melhor. E aí começa a terceira fase, que é o retorno do morcego. Você pode ver, aqui temos o Bruce Wayne, e aqui o Azrael. Você vê como o uniforme dele como Batman é muito mais extremo, muito mais assustador. Não parece nenhum ser humano, parece uma espécie de robô do mal, uma coisa macabra, assim. Isso é justamente para demonstrar como esse personagem é bem mais temperamental. Então vem a última fase, que é o retorno do morcego. Você pode ver aqui, né? E os fãs nunca ficaram tão felizes em ver esse velho uniforme voltando.
E nesse período tem o que a gente chama de Anabasis, que é a reascensão. O Batman retorna, derrota o Azrael e parece que as coisas vão voltar ao normal. Depois disso, seguem-se algumas coisas interessantes. O Azrael meio que se redime, ele volta a agir como um vigilante, agora tentando honrar o legado do Batman e merecê-lo. O Bruce Wayne ainda não tá 100%, então por um tempo o Asa Noturna assume como Batman numa saga que a gente chama de Batman Pródigo, justamente o filho pródigo retornando, e a gente tem o Dick como Batman e o Tim Drake como Robin, que é uma dupla muito legal, uma coisa bem diferente, e serve muito para ver o quanto o Asa Noturna se desenvolveu desde o tempo que ele era o Robin, como as coisas mudaram, como o Batman ainda quer controlar tudo, enquanto o Dick tá tentando assumir o comando, falar, olha, beleza, eu não sou mais seu assistente, você tem que confiar em mim pra agir como um super-herói próprio. E o Batman não quer isso, porque ele acabou de ter uma experiência muito ruim passando o capuz pra outra pessoa. Então, a Queda do Morcego não só é uma história muito interessante em si, ela também leva a muita coisa interessante depois, que é o próximo ponto que eu quero fazer aqui. A influência que a Queda do Morcego teve no Batman e também quadrinhos em geral, mas vamos focar no Batman em si. Como eu disse, o Bane se tornou um personagem muito conhecido, muito amado pelos fãs. Surgiram algumas discussões, quem que é o verdadeiro arqui-inimigo do Batman, o Coringa ou o Bane, né? O Coringa acabou ganhando esse debatezinho porque ele é muito mais estabelecido, o Bane é muito mais novo. Mas o fato de que esse debate existiu já revela muito o impacto que esse personagem fez. Histórias parecidas em que o Bruce Wayne não pode mais agir como Batman acontecem algumas vezes. Tem o período em que o Dick assume pela segunda vez. Tem mais recentemente um período chamado Batalha pelo Capuz, em que os diferentes discípulos e sucessores do Batman começam a brigar para ver quem vai ficar com o título na ausência dele. Se vai ser o Asa Noturna de novo pela terceira vez. Se vai ser o Tim Drake, que agora é um adulto, então ele já pode assumir essa identidade. Se vai ser alguma outra pessoa. O próprio Azrael, eu acho, retorna por um tempo, falando, não, agora eu me redimi, agora eu sou uma pessoa melhor, eu quero tentar ser o Batman de novo. E os outros não querem deixar, eles falam, não, você é louco. A gente lembra muito bem do que você fez quando você era o Batman. E fora dos quadrinhos, a Queda do Morcego também deixou um impacto muito forte. No que eu tô falando aqui, alguns de vocês já devem ter se lembrado do filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que foi o terceiro filme da saga, da trilogia Batman do Christopher Nolan, com Christian Bale interpretando o Bruce Wayne. Nesse filme, o vilão é justamente o Bane, e ele tem o objetivo de destruir o Batman. E esse filme acaba com o Batman se aposentando. Então, ele serve como clímax de uma trilogia que passa pelo início do Batman, pela batalha com o Coringa, e então o Bane como último adversário. O derradeiro vilão que ele tem que derrotar para finalmente Gotham ficar em paz. E apesar de eu não ser um grande fã desses filmes, eu acho interessante que essa tenha sido a escolha. E isso é só uma fração do impacto que a Queda do Morcego e tudo que veio depois influenciou no personagem. Desde então, outras histórias copiaram ou se inspiraram nesse formato. Silêncio, por exemplo, escrito pelo Jeff Loeb, tem uma premissa parecida, em que vários dos vilões se juntam para fazer um plano mestre gigantesco. Eu não me lembro quando Asilo Arkham, de Grant Morrison, foi publicada, mas tem uma premissa um pouco parecida. O Batman invade o Asilo Arkham, que é o hospício no qual os supervilões são presos e são tratados. E lá ele tem que enfrentar meio que um corredor de vilões. Foi esse quadrinho, essa graphic novel, que inspirou o jogo Batman Arkham Asylum, que depois se transformou numa trilogia também. Arkham Asylum, Arkham City,
a frequência Arkham Origins e o terceiro jogo da série, que é Arkham Knight, que também tem a premissa de Gotham sendo cercada, isolada, puxa um pouquinho também Terra de Ninguém, que foi uma saga que aconteceu pouco tempo depois. Se quiserem eu faço um vídeo sobre isso. Então, A Queda do Morcego é um período muito fascinante e muito é, maneiro de ler, assim. Tem várias lutas legais, tem vários visuais interessantes. Essa foi uma época em que a arte nos quadrinhos estava tomando cada vez mais um espaço maior em relação aos roteiros. Então aqui você tem meio que um equilíbrio entre essas duas coisas. Você tem arte excelente, expressiva, levando bem para esse lado da ação e da luta, o combate, mas também roteiros inteligentes, roteiros bem feitos, com temáticas importantes de por que é importante que o Bruce Wayne seja o Batman, por que não pode... Não é tão fácil assim encontrar um substituto. Isso fica até de lição para as pessoas que costumam dizer o Bruce Wayne é só uma máscara, o Batman é a verdadeira identidade. Não, não é tão simples. Essa saga mostra com todas as letras como sem o Bruce Wayne não tem Batman de verdade, não tem um Batman bom. Alguém que não tem o caráter e a integridade do Bruce Wayne não pode simplesmente ser o Batman, porque essa pessoa não tem o que é necessário para diferenciar um herói de um vigilante, como o Justiceiro, por exemplo. Existe uma máxima que é muito usada por fãs online que julga se uma adaptação de Batman é boa ou não, que fala justamente, se você não consegue ver o seu Batman sendo misericordioso, se você não consegue ver o seu Batman sendo amigável, então você não tá lendo Batman, você tá lendo o Justiceiro vestido de Batman. E é isso que essa saga é usada para representar. Como essa parte mais extrema do Batman pode ser perigosa se não for mantida sob controle. E quem tem o controle para isso é justamente o Bruce Wayne. Então, por isso eu acho essa história tão importante, por isso eu acho essa história tão interessante e que sempre deve ser lida. E eu não sou o único a pensar isso. Como eu disse, foi uma saga que fez muito, muito sucesso, até porque o personagem estava em alta na época. E ela foi republicada muitas e muitas vezes. A Eagle Moss fez uma edição de luxo dela no Brasil. A DC já republicou várias vezes na gringa. A saga do Batman, se não me engano, está sendo republicada agora pela Panini e inclui todo aquele período da queda, cruzada e retorno do morcego. Então, é sim uma história muito impactante e que causou muita comoção na época. Como eu disse, ela não é a única do seu estilo nesse período. A comparação que eu fiz mais cedo da morte e retorno do Superman não é a única. Também foi nessa época que teve a saga do clone, do Homem-Aranha, em que a gente explora justamente outra pessoa assumindo esse manto, mesmo que seja um clone, é uma longa história. Foi uma saga que ficou mais infame do que qualquer outra coisa, porque é uma saga bem bagunçada, mas que também lida com essa ideia de o herói se reinventando, a volta do original depois de um período em que um substituto assume. Já os quadrinhos do Aquaman, nesse período, um pouco depois, quando o Peter David assume a revista do Aquaman, passam por um processo parecido. Não tem um Aquaman substituto, mas ao invés disso o que acontece é que o Aquaman sofre grandes perdas, ele perde o filho nessa época, a esposa o deixa, ele perde até a mão e não consegue mais usar o tridente, ele fica ameaçado de perder o reino dele, e nisso o Aquaman tem que se virar para se reinventar e ser melhor do que nunca, ser mais do que nunca. Que é, de novo, aquela ideia que eu falei sobre a queda e a reascensão, a Cata Bases e a Ana Bases, como se diz no meio da narrativa heróica. É uma história que é tão velha quanto os próprios heróis, é um conceito que parece muito básico, porque realmente você sempre vai ter um momento em que os heróis estão muito mal e tem que se desdobrar pra ficar bem de novo e resolver um problema que parece irresolvível. Essa palavra existe? Irresolvível?
Tá no vídeo agora, então existe. Mas que é um conceito muito importante, que muitas histórias exploram de maneira muito interessante. E essa aqui, pra mim, é uma das mais interessantes. Então, acho que a moral da história é: cuide da sua coluna, leia A Queda do Morcego e, por favor, tome cuidado com pessoas chamadas Bane. Elas são muito perigosas. Eu acho que é essa a lição, eu não sei. Sinceramente, eu acho que eu vou ler de novo pela quinta vez. É isso que eu vou fazer. Tchauzinho!